todos, boa noite, muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos à reunião virtual da Associação dos Jovens. Eu sou a preletora Daniela Onodera e estarei com vocês ao longo de toda essa reunião. Vamos iniciar o dia de hoje com uma oração deste livro maravilhoso, publicado pela Seiichi Onoye, livro de autoria do professor Masaharu Taniguchi, Minhas Orações. Para acompanhar esse momento de oração, você pode assumir a posição de oração, se preferir, ou simplesmente fechar os olhos. A oração que nós vamos fazer hoje é a oração para conscientizar a capacidade infinita e está na página 79 deste livro. Escreve da seguinte forma o professor Masaharu Taniguchi. A palavra proferida claramente tem mais poder de concretização do que a palavra mentalizada. Em postura correta de meditação Shinsokan, pronuncie em voz alta 10 vezes o seguinte. E aí ele dá uma observação aqui. Falar alto aumentará o poder da palavra para despertar e conscientizar a capacidade interna. Deus me proveu de todas as coisas. Muito obrigado. Deus me dotou de sabedoria infinita. Muito obrigado. Deus me protege com amor infinito. Muito obrigado. Deus me concedeu vida infinita. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Podem abrir os olhos. E hoje nós vamos estudar um tema muito interessante, que é você está onde deveria estar. Para iniciar esse tema, eu gostaria de fazer a todos vocês que estão me assistindo 3 perguntas iniciais. Acompanhem aí na tela que vai aparecer para vocês essas perguntas. A primeira delas diz o seguinte: você se sente feliz com o lugar em que está e com a condição em que se encontra agora? Segunda pergunta: você é uma pessoa que fica remoendo vivências negativas do passado? Terceira pergunta: você é alguém ansioso cujos pensamentos estão sempre nos acontecimentos futuros? Guardem essas perguntas, ok? Nós vamos estudar hoje, então, um livro maravilhoso que é A Verdade da Vida, volume 7, Vida Cotidiana. É o modo de viver da Seiichi Onoye. Se você está entrando hoje pela primeira vez numa reunião virtual da Seiichi Onoye aí através do nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Este livro que nós vamos estudar hoje, ele faz parte de uma coleção da Seiichi Onoye, escrita pelo nosso mestre fundador, Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, uma coleção de 40 volumes, e este é o volume 7. Se você, então, está iniciando na Seiichi Onoye, é uma boa dica para você estudar, aí adquirir através da nossa livraria virtual, o volume 7 da Verdade da Vida, que vai falar sobre o modo de viver da Seiichi Onoye. E entre os tópicos fundamentais desse modo de viver da Seiichi Onoye, está justamente o que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo 6, Conquiste-o Agora com toda a sua força. Veja só, acompanhe aí na tela, na página 68, o que o professor Masaharu Taniguchi escreve. Viver o agora. Esse é o modo de viver que está em conformidade com as leis do desenvolvimento da vida. O que quer dizer isso? Leis do desenvolvimento, com as leis do desenvolvimento da vida, né? Nós, na Seiichi Onoye, acreditamos que nós somos filhos de Deus, dotados de capacidade infinita e que se aloja no interior de cada um de nós a vida de Deus. Essa vida de Deus é que nos vivifica. Essa vida de Deus manifestada aqui de forma individualizada, não é assim? Ela originalmente é uma vida infinita, mas quando se manifesta aqui nesse plano fenomênico, nesse plano material, nesse plano dos 5 sentidos, ela se manifesta de uma maneira individualizada, né? Individualizada, e por isso
parece que ela é finita, mas na verdade ela não é finita, né? Nós, como filhos de Deus, temos inúmeros atributos herdados do nosso Pai universal, que é Deus, e todos esses atributos e todas essas capacidades, elas podem ser desenvolvidas infinitamente. Ou seja, a lei da manifestação da vida é o caminho do progredir infinito. E quando nós falamos em viver o agora, né? Viver agora intensamente, viver o momento presente com toda a força, nós estamos obedecendo a essa lei por quê? Porque nós nos esforçamos cotidianamente para que possamos nos desenvolver cada vez mais. Ou seja, apesar de parecer que estamos limitados aqui nessa tela de tempo e espaço, nesse plano fenomênico, nós podemos sim, através do esforço diário, manifestar infinitas potencialidades. E é isso que esse capítulo vai falar também para nós, né? Dessa importância de viver o momento presente, de viver agora e aí fazer com que a gente se desenvolva cada vez mais em todos os sentidos da nossa vida. Continuando, aí no nosso slide, vocês vão ver uma imagem. Essa imagem é uma representação de Kairos, que está num afresco lá em Roma. Essa imagem, perceba, olha que interessante, é aí de uma representação mitológica de um deus que tem um grande topete, não é assim? Tem um grande topete. Só tem cabelo na frente, perceba que atrás ele é carequinha, não é assim? Olha que interessante. Na Seichonoye, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala a respeito da importância das oportunidades, que nós devemos fixar a nossa mente e os nossos esforços no agora, no presente, para que a gente tenha uma percepção correta da vida e possa enxergar as oportunidades. E o que as oportunidades têm a ver aí com essa representação que eu coloquei para vocês como uma ilustração, né? Para ilustrar um pouquinho o nosso estudo de hoje. Aqui na página 69, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala que o agora é a hora mais oportuna para a realização daquilo que pode ser realizado agora. Dizem que o Deus chamado oportunidade tem cabelo só na parte anterior da cabeça. Portanto, você deve ir ao encontro do Deus da oportunidade e agarrá-lo pelo topete. Esse é o segredo do êxito. Ou seja, o que tem a ver, né? Agarrá-lo só pelo topete. É uma alegoria, na verdade. Veja que esse Deus que a gente mostrou, né, essa representação aí mitológica, ele tem inclusive umas asinhas nas costas, nos pés, porque ele é muito veloz, né? Ele é muito veloz, ou seja, se você não estiver concentrado naquilo que você está fazendo agora, no momento presente, ou se você sempre é uma pessoa vacilante, você não vai conseguir agarrar o Deus da oportunidade pelo topete, né? Ou ainda, você vai ficar sempre esperando uma melhor oportunidade, né? Tem gente que, por ficar vacilando, por ser inseguro muitas vezes, por estar sempre com a mente só lá nos acontecimentos passados, remoendo o passado, pensando naquilo que aconteceu e que não deu certo, por exemplo, ou ainda viver ansioso, com a mente só no futuro, querendo que alguma coisa extraordinária aconteça e acreditando que a felicidade e o sucesso dele sempre está em alguma coisa que está num tempo futuro, que ainda não chegou e que talvez em algum momento chegará, não consegue perceber com clareza as oportunidades que estão sendo oferecidas. Por mais que nós estejamos hoje numa situação que parece ser desconfortável, que parece ser desafiadora, o professor Masaharu Taniguchi nos ensina que
este momento em que você está vivendo, essa situação, as pessoas com as quais você está convivendo nesse momento, são as pessoas, é o lugar, é a situação mais adequada para o seu crescimento espiritual, para você desenvolver aquela capacidade que nós falamos no início. Então, foque a sua mente nas situações, nas pessoas, naquilo que está à sua volta e enxergue o Deus da oportunidade que está à sua frente, porque ele passa correndo rapidinho, né? Ele tem as asinhas, ele passa correndo rapidinho. E não fique pensando que a sua felicidade, que o seu sucesso está sempre num porvir. Esse não é o ensinamento da Seiichi Onoye. A felicidade, o sucesso, o paraíso, a alegria, a harmonia, a saúde estão aqui agora, no momento presente. O mundo da imagem verdadeira, ou seja, o mundo perfeito criado por Deus, está aqui agora. Só basta nós podermos abrir os olhos da mente e enxergar toda a beleza, toda a alegria, toda a felicidade que já está aqui à nossa frente, tá certo? Então, continuando, o mestre Masaharu Taniguchi escreve: não deixe escapar a oportunidade, pensando talvez apareça uma outra oportunidade melhor do que essa. Pode ser que realmente apareça uma oportunidade melhor, mas geralmente aquele que fica esperando, como eu falei, né, esperando uma oportunidade, acaba deixando passar até a melhor oportunidade da sua vida. E aí depois fica se lamentando: ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter me matriculado naquele curso, ah, eu deveria ter me aventurado naquela entrevista de emprego, mas achei que não era para mim, ah, eu deveria ter me declarado para aquela pessoa. Não é assim? Às vezes é também. É uma oportunidade, não é verdade? Na verdade, pessoas assim ficam esperando eternamente a melhor oportunidade. Por isso, digo a você, afirma categoricamente aqui o mestre Masaharu Taniguchi, empenhe toda a sua força para conquistar o agora. Domine completamente o agora. Domine completamente o agora. Isso é muito importante. Nós temos que aprender, temos que entender e ter a convicção de que por mais que as situações à nossa volta sejam situações adversas, nós somos os protagonistas da nossa vida. Nós temos livre-arbítrio, nós estamos no comando da nossa vida. E é dessa forma. Se nós pensarmos, por exemplo, nessa situação, né, de pandemia, de isolamento físico que nós temos enfrentado, agora já está um pouco mais amenizado em algumas regiões do país, não é assim? E do mundo, mas mesmo diante de uma situação, de uma condição tão desafiadora como essa, algumas pessoas se desesperaram profundamente, enquanto outras conseguiram manter a tranquilidade. Por quê? Porque essas pessoas que conseguiram manter a tranquilidade, entre outras coisas, elas estão concentradas no momento presente e pensaram da seguinte forma: se eu estou nesta condição, nesse momento presente, eu preciso me dominar de alguma forma essa situação para continuar levando a minha vida no momento presente. Enquanto muitas vezes outras pessoas se desesperaram profundamente porque começaram a ter aquela ansiedade e pensar o que vai ser no futuro, né? Até quando isso vai durar? Quando iniciou, talvez a gente não imaginasse que passaríamos tanto tempo nessa situação, né? E se ao longo de todo esse tempo a gente ficou com essa sensação de futuro, não é assim? Ficar pensando como é que vai ser amanhã, o que vai acontecer amanhã. Então nós, além de estarmos numa situação atípica, não é assim? Estamos deixando o nosso tempo passar, a nossa vida passar, pensando sempre num porvir, num outro momento. E pior, né? Temendo por esse segundo momento, por esse futuro, nos sentindo inseguros pelo que está por vir.
Então vamos mudar a nossa mente, iluminar a nossa mente e concentrar naquilo que nós podemos realizar agora, enxergar as oportunidades do momento presente. Isso é o mais importante, né? Não adianta ficar com a mente naquilo que não existe, ficar só nessa abstração. Isso não leva a nada e ainda traz ansiedade e traz sofrimento, tá certo? Seguindo o nosso estudo, então, dá uma olhada aí o que está na tela, que escreve o professor Masaharu Taniguchi, na página 69 da Verdade da Vida, volume 7. Medo do fracasso. O verdadeiro sucesso consiste no desenvolvimento contínuo da vida através das mais variadas experiências. Seguindo aí na segunda tela. Não importa qual seja a circunstância ou a situação em que nós nos encontramos agora. Na verdade, estamos crescendo e alcançando êxito a cada minuto, a cada segundo. Às vezes, as pessoas elas têm medo de agarrar oportunidades, principalmente se são oportunidades aí em situações que a gente não está acostumado, que nós precisamos ousar um pouco mais, porque elas têm medo do fracasso, né? As pessoas não são muitas pessoas que são arrojadas, ou seja, se lançam a situações novas. Tem esse espírito, não digo que seja exatamente um espírito aventureiro, mas pessoas que gostam do novo. Nós temos, fenomenicamente falando, né? O ser humano tem aí a tendência de viver na zona de conforto, né? Ele gosta de ficar com situações que ele domina, com concepções que ele aceita, e tudo que está fora ali daquele quadradinho, tudo que está fora da zona de conforto, ele tende a rejeitar, tem um pouquinho de medo do novo. E quando se apresentam situações, muitas vezes as oportunidades que vêm são oportunidades de mudança, não é assim? Que vai te tirar da situação atual e te colocar para alguma outra situação, que com certeza é uma situação maravilhosa, não é certo? Porque nós pensamos sempre no lado positivo, sempre que coisas boas virão com certeza, esse é o nosso pensamento, nós temos esta ótica sobre a vida de que só existe o bem, mas muitas vezes a pessoa vacila. Por quê? Porque ela tem medo do fracasso. Mas na Seichonoye, nós acreditamos que não existe o fracasso. Não precisamos ter medo de fracasso. O que existem são sempre experiências que vão nos agregar valor, que vão polir o nosso caráter, que vão fazer com que a gente cresça cada vez mais. Ou seja, cada experiência que nós temos, nós precisamos valorizar ao máximo, cada experiência que nós estamos tendo agora. É como escreveu o professor Masaharu Taniguchi, cada momento, cada circunstância faz com que a gente esteja crescendo continuamente, né? Então, se de repente você vivenciou, seja na sua vida amorosa, seja na vida profissional, por exemplo, alguma situação em que você fracassou, né? Desenvolveu um empreendimento e fracassou, foi realizar um concurso vestibular e fracassou, foi realizar uma entrevista de emprego e fracassou, você não precisa desanimar e se tornar ali uma conchinha acuada, pensando que tudo que eu faço eu fracasso, então eu não vou mais ousar, né? Existem as coisas que são para mim e as coisas que não são para mim. Não se limite dessa forma. Olhe para todas essas experiências que você vivenciou e não entendam essas experiências como fracasso. Tire dessas experiências aquilo de melhor, né? Olhe para essas situações e perceba o seguinte: o que eu posso melhorar? O que será que eu fiz de errado, entre aspas? Em que ponto eu me equivoquei nas minhas ações? Ou
ainda e muito mais importante, que tipo de postura mental eu tinha no momento da realização dessa ação? Será que quando eu fui fazer esse concurso vestibular, será que quando eu fui para essa entrevista de emprego, por exemplo, será que quando eu iniciei esse empreendimento, ali no recôndito da minha mente, não tinha um pequeno medinho de fracassar? Será que eu não deixei uma alternativa, né, para recuar caso eu fracassasse? O professor Masaharu Taniguchi, ele explica que a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de pensamento. Quando eu deixo alternativas ou quando eu vou realizar alguma coisa e fico ali, né, remoendo uma insegurança ou com medo do que vai acontecer se eu tomar aquela decisão, se eu agarrar aquela oportunidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que conscientemente eu estou querendo vencer, querendo ter sucesso, num recôndito ali da minha mente tem uma pontinha de desconfiança. E essa pontinha de desconfiança, ela faz toda a diferença. Então, nós temos que avançar sempre crendo, como está escrito lá em uma das nossas normas fundamentais dos praticantes da Seicho no Ie, avançar crendo sempre na vitória infalível, né? Despender toda a minha força física, mental, não é assim? Na direção daquele objetivo, acreditando que aquilo já está concretizado, tá certo? Continuando então, é preciso mudar a nossa percepção das coisas. Como que a gente pode fazer para mudar a percepção das coisas? Existem várias formas. Tá aparecendo aí na tela para vocês o Diário do Relógio de Sol. O Diário do Relógio de Sol é uma forma que nós temos de mudar a percepção das coisas. Ou seja, o que é o Diário do Relógio de Sol, né? A gente não tem muito tempo para discorrer sobre isso, mas basicamente você pode, ao longo aí do dia, né, ir percebendo, verificando todas as coisas que você realizou no agora, nesse dia, no hoje, no momento presente, que você realizou, ou que você recebeu, ou que você percebeu de forma iluminada. Então, quando você faz ali no final do dia o registro do relógio de sol de todos esses acontecimentos, você vai percebendo não só todas as graças que você recebe durante o dia, todos os pequenos sucessos que você tem no cotidiano, tá certo? E você vai tendo a sensação de que você sim está se desenvolvendo porque acontecem coisas maravilhosas no momento presente. Você consegue concentrar a sua mente no momento presente e passa também a perceber que a vida pode sim ter momentos em que parece que a gente fracassou, em que a gente ficou triste, mas tem muito mais motivos e sucessos, né? Motivos para agradecer. Nós somos aí permeados de sucessos e alegrias. Então a gente precisa mudar a nossa percepção sobre o cotidiano, mudar a nossa percepção sobre o agora, tá certo? Continuando, existe um livro maravilhoso, que é este livro que está aparecendo aí para vocês na tela, de autoria do professor Katsumi Tokuhisa, que é Todos Podem Ter Sucesso. E neste livro, o professor Katsumi Tokuhisa, que foi, né, porque hoje se encontra no plano espiritual, que foi um grandioso discípulo do mestre Masaharu Taniguchi, na página 27, ele faz o estudo justamente dessa parte que nós estamos conversando sobre conquistar o agora, que está na verdade da vida, volume 7, e escreve o professor Katsumi Tokuhisa que em tudo só existe agora. E aí ele vai compartilhar conosco justamente a experiência dele, como que ele conseguiu absorver, né, do professor Masaharu Taniguchi essa ideia de concentrar a mente agora e que só existe o agora. Ele escreve o seguinte aqui na página 28. A oportunidade existe agora e não em outra ocasião. Eu não conseguia compreender isso.
até que, após o término da Segunda Guerra Mundial, passei um ano administrando um hospital destinado a refugiados de guerra, na Manchúria. Lá, diariamente, corríamos o risco de morte, escreve o professor Katsumi Tokuhisa. E eu não tinha tempo nem para pensar no dia seguinte. Olha que situação desafiadora vivida pelo professor Katsumi Tokuhisa. Empenhar-me em viver cada dia era o máximo que eu conseguia. Como estávamos no estrangeiro, quando aconteceu a derrota do Japão na guerra, não havia ninguém que defendesse a minha vida a não ser eu. Vivendo dias assim, aprendi com a própria experiência que existe apenas o agora. A cada dia, a cada momento, tinha que tomar decisão, sem saber se o que me esperava era vida ou morte. Foi uma experiência que só se vive durante e logo após a guerra. Quando se vive dessa forma, continua o professor, né? Tendo de decidir na hora, o mais rapidamente possível, ou seja, não ficar vacilando. Imagina que situação extrema, né? Estar administrando um hospital de refugiados de guerra num país estrangeiro que estava contra, né, o seu país que havia sido derrotado. Então, é uma situação extrema, não é assim? E aí, quando ele fala, quando se vive dessa forma, tendo de decidir na hora, o mais rapidamente possível, a mente torna-se adestrada e a tomada de decisão torna-se rápida, ou seja, né, não adianta, naquele momento, naquela situação, todas as oportunidades e as decisões precisavam ser rápidas, né, sem vacilar. E aí, mais à frente, ele disse que ele se lembra que uma vez o professor Masaharu Taniguchi disse o seguinte, que há quem diz que tudo deve ser pensado com calma e com prudência, né? Mas há muitas pessoas que pensam com prudência e fracassam, ou seja, ficam vacilando demais, têm medo das oportunidades que estão à sua frente, né? Não agarram a oportunidade e ficam pensando e fracassam. E aí o professor Katsumi Tokuhisa continua dizendo o seguinte, realmente refletindo bem, houve casos em que, apesar de iniciar após pensar e repensar, acabei fracassando, né? Mas muito maior do que o número de fracassos assim é o de fracassos causados por ter deixado passar as oportunidades, né? Então, é claro, há momentos que nós vamos precisar sim refletir um pouco mais, mas nós não podemos ser pessoas indecisas, ser pessoas vacilantes, né? Muitas vezes, como disse o professor, você matuta ali, remói e acaba fracassando, né? Acaba sendo levado para o lado equivocado, tá certo? Mas por que isso acontece? A gente já falou sobre aquele medo que às vezes fica escondido ali no cantinho da mente, mas há também outras questões que a gente precisa considerar, tá? Então, veja só, olha a pergunta que está aparecendo aí na tela. Não devemos, então, fazer planos para o futuro? Professora, a Seitonê está dizendo, então, que é para a gente viver o agora, viver totalmente despreocupado, despreparado, sem considerar o futuro? Veja só, preste atenção, que não é exatamente isso. Acompanhe aí o que o professor Masaharu Taniguchi escreve na página 71. Traçar planos para o futuro serve tão somente para indicar um rumo ao esforço que estamos despendendo no momento presente, escreve o mestre, né? Por quê? Porque a realização de grandes obras exige dedicação total, né? Então, se você quiser ver um grande objetivo da sua vida concretizado no futuro, você vai traçar ali um plano para o futuro, mas a dedicação total, o seu esforço, o seu trabalho, a sua mente, o seu tempo para a realização desse grande projeto, dessa grande obra, tem que ser agora, né? Você tem que focar a mente, né? Traçar um objetivo, não ficar devaneando, não é assim? Focando não, né? Porque na verdade quando a pessoa está fazendo dessa forma, ela não está focando em nada,
mas com essa indecisão, pensando, será que eu realizo isso? Será que eu realizo aquilo? Né? Quando a pessoa está com a mente dispersa, ela se sente, além de se sentir cansada, né? O professor Masaharu Taniguchi, ele segue falando, escrevendo aí no livro, que, na verdade, se a gente se sente cansaço, trabalhando, se dedicando, é porque, na verdade, nós estamos desperdiçando a nossa força vital com a mente dispersa, sem estar com a mente concentrada num determinado objetivo, né? E, além de tudo, muitas vezes com ansiedade. A ansiedade também faz com que a mente se disperse e aí nós sentimos o cansaço, não só mental, mas como físico também, porque nós estamos desperdiçando a nossa força vital, tá certo? Continuando, acompanhe então na tela o seguinte: libertar-se da ansiedade. Como eu faço então para me libertar dessa ansiedade, né? Com essa sensação constante de futuro? Para alcançar esse estado mental livre e descontraído que transcende toda e qualquer ansiedade, você precisa compreender a verdadeira relação entre Deus e você, né? Medo, na verdade, é falta de fé. Por que eu vou dizer que o medo e a ansiedade são falta de fé neste sentido, tá bom? E compreenda bem. Por quê? Porque eu temo pelo dia de amanhã. Se eu temo pelo dia de amanhã, é porque eu acredito que eu estou sozinho. Eu não acredito que exista uma força superior, protetora, que está me guiando, que está me orientando. Então, eu temo pelo dia de amanhã, né? Eu não entendo, como o mestre está escrevendo aí, a estreita relação que existe entre este ser que está aqui individualizado e Deus, né? Eu não compreendo que, na verdade, esse ser que está aqui individualizado nada mais é que uma extensão da vida de Deus. Lembra lá no início que nós falamos sobre o desenvolvimento da vida, a lei do desenvolvimento da vida? Eu não posso nunca perder isso de vista, que aquela vida que está se desenvolvendo e se manifestou aqui individualizada é Deus. Portanto, eu sou Deus, Deus está comigo, Deus está dentro de mim. Então, eu não preciso me preocupar nesse sentido, né? Eu não preciso ficar ansioso pelo dia de amanhã. Eu tenho que focar a mente agora, concentrar os meus esforços nesse momento presente no meu objetivo, acreditando que eu não preciso me preocupar nesse sentido com o futuro, porque o futuro será maravilhoso. Tudo aquilo que eu penso nesse momento, nesse agora, é o que faz transformar o que está por vir. Então, eu preciso ter essa convicção. Na Seichonoye, então, para que a gente possa estar cada vez mais convictos dessa verdade, o que a gente faz? Nós praticamos a meditação Shinsokan. Está aparecendo aí para você na tela o livreto Shinsokan. E quando nós iniciamos ali a meditação Shinsokan, fazendo o canto evocativo de Deus, não sou eu quem realiza as minhas obras, é Deus que realiza as minhas obras. Deus está me orientando, me protegendo sempre. A nossa convicção, ela vai se aprofundando. Esses laços, essa convicção, né, e esses laços com Deus, eles vão se estreitando cada vez mais. Não porque Deus não esteja nos orientando constantemente, não é isso. Nós que vamos então direcionar a nossa mente para Deus e vamos estar cada vez mais convictos dessa orientação e dessa proteção, tá certo? E aí, uma última mensagem, acompanhe na tela essas palavras maravilhosas e sábias do nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, que estão aí na página 71 do nosso livro-texto de hoje. Nós não podemos mudar o passado e também não podemos mudar o futuro, a não ser através do presente. Então, não vamos ficar remoendo o passado, o que aconteceu no passado, fracassos, enfim, né? Não existe o fracasso, lembra? O passado e as experiências do passado foram aprendizados. Então, vamos olhá-los apenas com gratidão, mas sem ficar
nos prendendo a essas experiências passadas. E o futuro, como está dito aí, escrito pelo professor Masaharu Taniguchi, ele vai ser maravilhoso, mas a partir daquilo que nós realizamos agora, a partir daquilo que nós realizamos no momento presente. Então vamos nos dedicar com força total ao momento presente, com a mente iluminada, acreditando que somente coisas boas virão, que os nossos projetos, sendo projetos de Deus, sendo projetos para trazer a maior número de pessoas à felicidade, serão com certeza projetos concretizados, projetos de sucesso, tá ok? A todos, muito obrigada, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora, mas ainda não acabou, nós teremos uma segunda parte. Agora vocês vão ficar com um momento de oração com a líder da iluminação, Fabiana Maria Ribeiro Costa. Muito obrigado, muito obrigada. Maravilhosos filhos de Deus, queridos amigos da Associação dos Jovens da Seichoné do Brasil, reverências, muito obrigado, uma excelente noite para vocês. Meu nome é Fabiana, sou líder da iluminação da Seichoné. Estou atualmente na Comissão Executiva Central da Associação dos Jovens da Seichoné do Brasil e hoje venho aqui passar 3 dicas fundamentais para alcançarmos a consciência de plena liberdade e assim podemos viver de forma abundante. Então vamos lá? Essas dicas estão aqui na oração para alcançar plena liberdade, que está neste livro de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, A Verdade em Orações, volume 1. Vamos então começar a leitura. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus, do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. Então, nesse primeiro processo, nós temos aqui o reconhecimento. Quando reconhecemos que o amor e a sabedoria de Deus estão presentes em todos os instantes da nossa vida, inclusive nos momentos de dificuldade, que são aqueles com os quais a gente geralmente se sente mais aprisionado, mais tolhido, nós conseguimos perceber que o tempo todo nós estamos sendo amparados e protegidos por Deus, através do seu amor e da sua sabedoria. E percebemos ainda mais, vamos continuar na leitura, a natureza regida pela inexorável lei de causa e efeito. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável. Então, graças ao amor e à sabedoria de Deus, que se expressam como lei, nós podemos viver neste mundo de forma ordenada. Como segundo momento, segundo processo, nós temos então a aceitação ou o espírito de gratidão, que se desenvolve quando começamos então a reconhecer, o amor e a sabedoria de Deus que estão manifestados em todos os instantes da nossa vida, como lei, que são expressão do amor e da sabedoria de Deus através da lei de causa e efeito. E aí, continuando nos textos, nós vamos perceber isso ainda melhor. A lei de causa e efeito é a expressão da sabedoria de Deus. O fato de Deus onipotente, onisciente e onipresente manifestar-se sob forma de lei é realmente a demonstração de seu amor infinito. Devemos render-lhe nossa imensa gratidão e, ao mesmo tempo, retribuir-lhe o amor, obedecendo docilmente a sua lei. Então, a gente conscientizando, que todas as coisas que acontecem nesse mundo por meio da lei, que é desde do crescimento das plantas até o funcionamento do nosso organismo, tudo segue a orientação desta lei, que vem da sabedoria de Deus, que orienta para que tudo se manifeste neste mundo de forma harmoniosa, de forma perfeita, de forma constante e precisa. E ao mesmo tempo sentimos o amor infinito de Deus, pois através dessa lei podemos manifestar
de forma autêntica e original a nossa natureza divina. E cada ser manifestar a sua missão, né? O seu propósito como ser vivo na face da terra e expressando de forma peculiar a vida infinita de Deus. Então, assim a gente consegue entender, né? A gente percebe que Deus se expressa através da lei para nos orientar e para nos proteger, para nos nutrir. E assim desenvolvemos, né, esse sentimento de gratidão. Eu convido vocês agora nesse momento para fechar os olhos, fazer uma respiração profunda e refletir sobre as seguintes palavras que estão nesta oração. Neste momento, sinto isso realmente do fundo da minha alma. Minha respiração é a respiração de Deus. O pulsar do sangue em minhas veias é o pulsar da vida de Deus. Pode abrir os olhos. Esse pulsar da vida de Deus, né, que é atuado, que acontece de acordo com a lei, né? Tudo neste mundo se expressa de forma harmoniosa graças à lei. E assim nós vamos sentindo, né, que tudo neste mundo está convergindo para um bem absoluto, né? Que todas as vidas se doam mutuamente, se servem mutuamente e todas conseguem expressar a sua força e a sua peculiaridade de forma alegre e abundante neste mundo. Desta forma, vamos chegando ao nosso terceiro processo, terceira dica aí, que é a conscientização, né? Reconhecendo que a sabedoria e o amor de Deus estão presentes em tudo. E assim, desenvolvendo esse sentimento de gratidão a todas as coisas que são manifestadas nesse mundo, que convergem para o bem, nós vamos nos conscientizando cada vez mais de qual é a nossa origem, o que é Deus, né? Como Deus se manifesta e entendendo cada vez mais a nossa missão neste mundo e como podemos nos manifestar aqui de forma livre, abundante. E aí, eu gostaria de continuar aqui na leitura para a gente entender um pouco mais sobre isso. Aqui agora, conhece teu Deus, desperta para a presença de Deus, conscientiza que Deus está presente dentro de ti. O fato de existir aqui agora a lei de Deus significa que Deus está presente aqui agora com o seu amor. Olha que interessante, neste momento a gente vai percebendo cada vez mais, né, que esse Deus que às vezes a gente chegou a pensar que era um Deus distante, que estava em algum lugar anotando no caderninho dele aquilo que a gente fazia de bom ou mal, esse Deus não existe. Porque na verdade esse Deus está aqui agora se expressando como lei através de todos nós, né? De tudo que existe na Terra, de todos os seres vivos, de todas as vidas minerais, os seres animados e inanimados, todas as vidas do universo estão expressando Deus e de forma harmoniosa. Todos estamos vivendo a vida de Deus. Então Deus não é só esse ser que está fora de mim, mas também um Deus que está, esse ser que está dentro de mim, que vibra dentro de mim. E aí ele diz, né? É preciso que elimines de tua mente a ideia de autolimitação. Pelo fato de considerares a ti mesmo uma massa material chamada corpo carnal, de força limitada é que surge a ideia de autolimitação. Nesse momento, com a conscientização de que esse Deus está dentro de nós, está em todo lugar e ele se manifesta aqui agora, né, que é a todo instante, essa ideia de autolimitação ela se desfaz. Porque nós percebemos que a força que nos move, né, que direciona a nossa vida, que direciona nossos projetos, nossos ideais, elas não vêm desse corpo carnal, elas não vêm dessa inteligência limitada cerebral. Elas vêm de uma fonte inesgotável, uma fonte infinita. Todavia, não és matéria, és vida. Conscientiza plenamente esta verdade, elimina de tua mente todos os temores e todas as preocupações. Aprofunda a consciência de tua unidade com Deus, ouve a voz de Deus e vive segundo a vontade de Deus. Lá mais para frente, conscientiza o teu eu originariamente uno com Deus. Então, tua força ultrapassará os limites de tua energia física e teus empreendimentos evoluirão para obras grandiosas que revelarão a força de Deus que age através de ti.
E aí, cada vez mais nessa conscientização, né, que é a prática do dia a dia, né, as 3 práticas religiosas importantes, nós vamos entendendo de forma mais profunda que tudo, né, que se manifesta neste mundo vem para o nosso bem e vem para o bem do todo, né, não é só nosso, porque eu e o outro somos um, vem para o bem de tudo. E que através desta consciência nós vamos aprofundando cada vez mais nessa percepção de onde vem essa força, e essa força vai brotando e vai se manifestando de forma cada vez mais livre, manifestando assim a nossa liberdade, que é nada mais que viver de forma autêntica e original o Filho de Deus maravilhoso que você é. Gente, muito obrigada por essa oportunidade, desejo sucesso e felicidade a todos vocês. Muito obrigada, até mais. Muito obrigada, muito obrigada. Voltamos então para a segunda parte da nossa reunião virtual e agora nós teremos um momento de perguntas e respostas. Você que enviou então a sua pergunta teria a oportunidade de ouvi-la agora. Algumas delas, é claro, que foram selecionadas aí pela Associação dos Jovens para fazer parte deste momento, dessa reunião de hoje. Então vamos à primeira pergunta que diz o seguinte: meu pai está com uma doença crônica, se confunde com várias coisas. Coloco a sutra e palestras para ele ouvir, mas não resolve. O que devo fazer? Então, este livro aqui, recomendo bastante a leitura dele, A Verdade e a Saúde, Aplicação na Vida Prática. Aqui na página 21, o mestre Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte: não é verdadeira a criação que não condiz com Deus. Se só Deus existe verdadeiramente e é a única força criadora, quando temos pensamentos que contrariam Deus, a força criadora desses pensamentos não é verdadeira, mas falsa. Portanto, mesmo que crie algo neste mundo, será uma criação falsa, não passará de uma miragem da coisa imaginada. Tal existência maléfica não será criação verdadeira. E aí, mais abaixo, ele vai explicar para a gente que tudo, como consta na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que aquilo que está sendo percebido pelos 5 sentidos são miragens. E essas miragens nos levam, muitas vezes, a acreditar que aquilo que está diante de nós, a doença, por exemplo, no caso dessa pergunta, seja uma existência verdadeira. Mas, na verdade, a doença não existe. No mundo criado por Deus, não existe a doença. Então, sob o ponto de vista da imagem verdadeira, só existe o bem verdadeiramente, o mal não existe. O mal se manifesta porque, achando que existe aquilo que não existe, pensamos nele. O pensamento faz parte da vontade e, em consequência, mesmo não desejando o mal, ele se manifesta porque pensar nele é o mesmo que desejá-lo. Então, para essa pessoa que nos fez a pergunta, a primeira coisa que tem que ser modificada é esse estado mental, essa crença que vê a doença no pai como sendo existente, como sendo alguma coisa não apenas manifestada, mas que existe verdadeiramente. Então precisa mudar esse pensamento, essa percepção. Agora, o que é bastante interessante nessa pergunta é que essa pessoa, não dá para saber, né, se homem, mulher, se é mais jovenzinho, se é uma pessoa mais adulta, tá escrito assim: eu coloco o sutra e palestras para ele ouvir. Então eu faço uma pergunta, deixo uma reflexão. Você só coloca para ele ouvir ou você dedica todos os dias ao seu papai a leitura da Sutra Sagrada? Você manifesta esse amor ao seu pai, não para curar a doença que você vai fazer a leitura da Sutra Sagrada. Não é nada disso, mas para contemplar a imagem verdadeira do papai, como um sinal de amor e gratidão ao papai. Será que você simplesmente não está querendo, né, uma solução imediatista? Oração não é macarrão instantâneo, como diz o professor Seiichi Taniguchi lá no Reflexões sobre a Vida. Então, é preciso persistir, né? É preciso orar, é preciso se dedicar. Então, verifique se você não está achando que o papai é simplesmente um incômodo, né? Fala assim, nada resolve, né? Nada resolve. Você não simplesmente está querendo se livrar dessa situação, não do papai em si, é claro, com certeza você ama o seu pai,
mas dessa situação e procedendo dessa forma. Então faça essa reflexão. Passe, se já está fazendo oração, dedique ainda mais. Dedique também leitura de Sutra Sagrada para os antepassados. Com certeza os antepassados vão te orientar e vão orientar também e proteger cada vez mais o papai. Tudo bem? Muito obrigada. Vamos então para a nossa segunda pergunta. Perdi o emprego na pandemia e estou passando por problemas financeiros. Como devo agir? Nossa, né? Que situação desafiadora. Perdeu o emprego, está passando por problemas financeiros e o que fazer diante desta situação? O que a Seichonoye orienta? Então, nós temos aqui no livro A Verdade, volume 2, isso está na página 40 da Verdade, volume 2, uma orientação bastante interessante do professor Masaharu Taniguchi para as pessoas que estão nessa condição, né, de que perderam o emprego. Então, ele faz uma reflexão que é a seguinte: mesmo que perca o emprego, não deve se entristecer, escreve o mestre. Quando perder o emprego, não deve lamentar essa perda, né? Então, primeira coisa é parar de se lamentar. É claro que num primeiro momento nós ficamos tristes, nós ficamos chocados. Se essa pessoa, por exemplo, é um chefe de família, ele se preocupa com a família, tudo isso é normal que aconteça, né? Faz parte, mas nós não devemos nos alongar nessa lamentação, tá bom? Então, o mestre escreve assim: quando você está desempregado, talvez não lucre em dinheiro, mas está lucrando em tempo. Quando estava empregado, você deve ter pensado: ando ocupado demais, gostaria de ter um pouco mais de tempo. Enquanto tinha o emprego, você não desejava mais tempo do que esse emprego? Será? Né? É uma reflexão a ser feita. E agora, perdendo esse emprego, você não conseguiu tempo em abundância? Não desperdice inutilmente o precioso tempo oferecido e use-o para salvar os outros. Faça com ardor algum trabalho dedicado aos outros sem esperar remuneração. É a partir disso que se abre um novo caminho. E também use esse tempo, melhor dizendo, para autoaprimoramento, como preparação para a próxima oportunidade. Então, olha que interessante, né, que o professor Masaharu Taniguchi coloca. Aproveite esse momento para dar uma guinada na sua vida, né, para redesenhar muitas vezes a sua carreira, para transformar. Então, como escreveu o professor Masaharu Taniguchi aqui, se você no momento não está executando uma atividade, né, remunerada, não fique parado em casa se lamentando. Busque alguma coisa que você possa realizar no momento. Nós falamos tanto sobre o agora no primeiro momento dessa reunião, sobre valorizar o agora. Então, busque alguma atividade que você possa desempenhar, ainda que neste momento não seja uma atividade remunerada. Faça girar, né? Faça agir a vida, né? Faça a vida girar, a vida fluir através do seu ato de dedicação ao próximo, tá certo? Procure alguma coisa para fazer nesse sentido. E também se aprimore. Pode ser que este seja um momento de uma encruzilhada aí na sua vida que, dependendo da atitude mental que você tiver, dependendo das ações que você executar, você vai conseguir melhorar, progredir infinitamente, mas tudo depende da atitude que você tiver nesse momento, né? Você pode se lamentar e pensar que é assim mesmo, e pensar que a situação está difícil, e pensar que muitas pessoas perderam o emprego, ou você pode olhar em direção à luz e buscar se aprimorar, se dedicar, se tornar um profissional melhor. Nós estamos tendo tantas oportunidades de estudo online nesse momento, inclusive cursos que estão sendo oferecidos gratuitamente. Busque essas oportunidades, não fique parado. Quando você se movimentar, escreve, né? Ensina Seichonoye. Quando eu me movo, o universo se move. Então,
foque, né? E também não se esqueça de praticar a meditação Shinsokan. Pratique a meditação Shinsokan e ali durante a meditação desenhe também mentalmente como você quer que seja a sua próxima oportunidade. Quanto você quer ganhar, onde você quer trabalhar, o que você quer desenvolver, que função, que cargo você quer ocupar. Aproveite esse momento precioso de tempo, como disse o professor Masaharu Taniguchi, que está ali, entre aspas, sobrando para fazer um aprimoramento espiritual, né? Para subir esse degrau para uma próxima oportunidade que com certeza será uma oportunidade maravilhosa. Tudo bem? Muito obrigada. Seguindo então, a nossa próxima pergunta estou cursando arquitetura e urbanismo. Estou na metade do curso, mas sinto que não é para mim. Porém, tenho medo de parar. O que eu faço? Finalizo o curso ou paro para repensar? Que dúvida, né? Está na metade do curso e aí agora está com dúvidas, está inseguro. Então, vamos de novo na bibliografia da Seicho Noye, porque daí a gente não erra, né? Aqui esse livro também, Reconstruindo a Vida Humana, um livro maravilhoso. E o professor Masaharu Taniguchi, na página 53, ele vai nos fazer uma orientação sobre profissão, né? Essa pessoa está estudando, escolheu esse curso de arquitetura e urbanismo. Com certeza, nesse momento da escolha, ela pensou que ela se tornaria aí uma arquiteta, iria desempenhar a sua profissão, a sua carreira nesse sentido, mas agora está com dúvida. Então, o que o mestre escreve aqui para a gente? O ser humano não deve procurar uma profissão para ganhar dinheiro. Então, a gente precisa primeiro ter a concepção de por que nós vamos nos esforçar, vamos estudar para nos tornar bons profissionais. Então, não é para ganhar dinheiro, o mestre escreve aqui. A profissão tem o seguinte objetivo. Primeiro objetivo, escreve o professor Masaharu Taniguchi, concretizar o amor de Deus, ou seja, contribuir para a felicidade da humanidade. Segundo tópico, despertar a capacidade interior, adestrá-la e desenvolvê-la, completar a autoeducação, cultivar a capacidade de ficar atento a tudo sem esmorecer diante da dificuldade, conhecer a alegria de cooperar com o bem-estar do próximo e formar uma personalidade ampla e elevada. Então, pensando nisso que o mestre está dizendo, o que nós indicamos para essa pessoa que fez essa pergunta? Primeiro, verificar aí na sua mente qual é a postura que você tem em relação à carreira, a postura que você tem em relação à profissão, né? Então, fazer essa reflexão é muito importante. Outro tópico é o seguinte, a pessoa escreve assim, não sei se é para mim, né? Sinto que não é para mim. Fica um pouco difícil a gente entender o que é esse sinto que não é para mim em dois sentidos, né? Esse sinto que não é para mim é porque você acha que não tem a ver com a sua missão, com a sua personalidade, não atende o seu ideal interno? Seria isso? Ou esse sinto que não é para mim porque você chegou ali na metade do curso, o curso está ficando mais difícil, as exigências estão muito grandes e aí essas exigências estão fazendo com que você queira aí desviar do caminho e pensar em outra coisa. Então, precisa considerar essas questões. Do ponto de vista aí universitário, o que eu posso dizer é o seguinte, né? Quando a gente entra aí num curso universitário, mesmo que seja alguma carreira que nós sonhássemos, né? Que nós sonhamos muito em seguir um curso que a gente tinha o sonho de fazer, nem todas as matérias, nem todas as disciplinas desse curso a gente vai amar não, tá? Isso precisa ficar claro. Então, se de repente você era ali no início apaixonado pela arquitetura, né? Pelo seu curso e depois começou a vir aí umas disciplinas um pouquinho mais chatas, né? Que você não se identifica tanto,
Não se engane, qualquer curso que você for fazer, você vai encontrar esse tipo de disciplina. A gente não ama 100% das disciplinas do nosso curso, ainda que seja a carreira que atenda melhor o nosso ideal interno, tá? Agora, é preciso também fazer a prática da meditação Shinsokan. Nós não vamos poder dar essa resposta para você, essa responsabilidade é sua. Então, se você está nesse momento de indecisão, procure fazer diariamente a prática da meditação Shinsokan e durante a meditação Shinsokan, com um coração sincero, né, converse com Deus. Deus, eu desejo fazer feliz o maior número de pessoas. Eu desejo professar aí uma profissão, né, que seja uma profissão, uma carreira que traga benefício para o maior número de pessoas. Então, qual é o meu caminho? Você fazendo essa oração, fazendo a meditação nesse sentido, você vai conseguir sentir verdadeiramente se deve seguir com esse caminho, tá? Da arquitetura, ou se você deve realmente, como está colocado aqui, abandonar e pensar em alguma coisa. Talvez a pessoa já está com um outro curso em mente, mas precisa considerar se não é uma empolgação do momento, quais são as reais motivações que estão te levando a abandonar esse curso. Então, pergunte para o seu Deus interior que ele te dá a resposta, tá? Na verdade, você sabe a resposta, você só está querendo que alguém assuma essa responsabilidade por você, mas a responsabilidade é sua, tudo bem? Seguindo então com as nossas perguntas, nós temos aqui a seguinte questão. Terminei um relacionamento de anos e estou muito triste, sem chão e com medo se vou conseguir gostar de alguém de novo. Como voltar a confiar nos sentimentos de novo? Então, terminar um relacionamento de anos não é fácil. Falo por experiência própria, né? Eu hoje sou casada há quase 17 anos com o preletor Marcelo Naoki, meu esposo maravilhoso, mas antes de conhecê-lo, eu havia terminado aí um namoro de 7 anos e é muito difícil realmente terminar um relacionamento longo. Ainda que você que tenha terminado ou a pessoa que tenha te abandonado, não importa, né? É uma experiência que realmente a gente precisa ter aí um fôlego, né? Iluminar a mente para poder superar. Mas, veja só, quando nós terminamos esse relacionamento, é um momento de reflexão. Então, a primeira coisa que você deve fazer é purificar a sua mente em relação a essa experiência que você teve. Fazendo o quê? Faça, em primeiro lugar, oração para perdoar, né? Ore para essa pessoa, para perdoar essa pessoa. Dedique leitura de Sutra Sagrada para a felicidade dessa pessoa. Isso é importante. Então, num primeiro momento, desapegar, né? Desapegar dessa experiência, desapegar dessa situação. Outra questão que deve ser bastante considerada e que nós aprendemos na Seichonoye, para que nós tenhamos aí um relacionamento amoroso, um namoro e futuramente uma vida conjugal maravilhosa, é preciso revisitar o que é a nossa infância, revisitar a nossa adolescência, a nossa juventude e a relação que nós temos com o papai e com a mamãe. Então, reflita se de repente não ficou aí gravado na sua mente que esse relacionamento amoroso, né, quando duas pessoas se encontram, nem sempre a vida é conduzida de maneira feliz. Né? Às vezes a gente gravou alguma experiência que mostra que um dos lados sofre e o outro lado oprime. Então faça essa reconciliação com o papai e com a mamãe também. Agora, aqui nesse livro, Assim se concretiza o amor, esse livro é fantástico. Li muito esse livro, principalmente antes de me casar, tá? Tá aqui escrito na página 166 o seguinte: o sentimento de gratidão desperta o amor. E aí o mestre nos dá uma lição de vida aqui.
É muito bom receber o amor, isto é, ser amado, porém, amar é ainda mais gratificante. Sentir-se amado é motivo de alegria, mas ter alguém a amar e proporciona uma alegria maior. Se você ainda não encontrou alguém a quem dedicar o seu amor, ou seja, se você está sozinho, né? Esforce-se para apreciar todas as coisas e todas as pessoas que se encontram ao seu redor neste momento. Para isso, comece por agradecer-lhes. Agradeça todas as coisas e todas as pessoas próximas a você. Se você agradecer do fundo do coração, conseguirá amá-los, né? Então, se você nesse momento está deprimido, está se sentindo sozinho, porque terminou o namoro, fica pensando que não vai conseguir mais gostar de ninguém, que não vai conseguir mais confiar em ninguém, porque foi uma experiência sofrida, abandone essa tristeza, essa mente sombria e passe, como está escrito aqui no Assim se Concretiza o Amor, a dedicar amor às pessoas que estão em volta de você nesse momento, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho. Então, modifica a sua atmosfera. Quando a sua atmosfera estiver totalmente modificada, totalmente iluminada nesse sentido, aí você vai ver, né, que quando você estiver plena, tá certo? Ou pleno, aquela pessoa que é a sua verdadeira alma gêmea, ela vai se aproximar de você. A gente não precisa querer ter muitos relacionamentos. Nós precisamos ter o relacionamento, tá certo? Então, com certeza, mudando a sua atmosfera, você vai conseguir aí encontrar a sua alma gêmea. Na Seichonoye, nós temos no livreto Shinsokan a oração para encontrar metade da alma, né? Hoje nós falamos alma gêmea, numa atualização aí da nomenclatura, alma gêmea, então você pode fazer essa oração, ler o livro Assim se Concretiza o Amor, como eu disse no início, mas também esse livro da professora Maria Murakami, Amor a Dois, é um livro aqui bem fininho, bem facinho de ler, mas de um conteúdo fantástico. Então procure se aprimorar nesse sentido. Com certeza você vai encontrar uma pessoa maravilhosa que vai te fazer muito feliz e que você vai conseguir fazê-la feliz, né? Não espere só receber. Procure sempre doar. Pense que você vai encontrar alguém para fazer feliz. E como consequência disso, você vai encontrar uma pessoa maravilhosa que também te faça feliz. Tá bom? Vamos então para a nossa última pergunta. Meus pais trabalham fora de casa o dia todo. Sempre foi assim. Nesta época de pandemia, senti que nunca tivemos convivência e isso me deixou bastante triste. Até quem cuida do meu irmão mais novo sou eu. Como resolver isso? Então, olha que situação. Assim como esse jovem ou essa jovem que fez essa pergunta, muitas famílias se depararam com essa situação. Acabaram tendo, devido ao isolamento físico, um maior tempo de convivência que não tinham por não estar trabalhando home office, por exemplo, por não estarem proibidos, né? Proibidos não, né? A gente procurou tomar cuidado e obedecer aí as orientações das autoridades de ficar aí em casa para que pudéssemos, com um sentimento de amor, preservar a vida do maior número de pessoas. Mas então muitas famílias se depararam com essa situação. Então, o que fazer? Né? Ele fala, essa pessoa fala que ficou triste, né? Porque sentiu que nunca teve uma convivência, uma proximidade maior com os pais. Então, primeira coisa que a gente tem a dizer para esse jovem, para essa jovem que fez essa pergunta, é parabéns, porque você é uma pessoa maravilhosa. Nós conseguimos, através aí da sua pergunta, perceber o quanto que você ama a sua família, o quanto que você ama seus pais, quanto você ama aí o irmão que você cuida. Então, você, na verdade, está simplesmente manifestando o desejo de que essa família que você tem, que com certeza já é uma família maravilhosa, se torne ainda mais maravilhosa. Que vocês possam estreitar cada vez mais os laços familiares. E isso é maravilhoso, não tem nada de errado.
Agora, se você que percebeu isso, você que precisa tomar as atitudes, né? Você que precisa tomar as atitudes primeiro. E aí aqui nesse livro, você pode se tornar uma pessoa maravilhosa, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. Já no primeiro capítulo, ele fala sobre essa relação, né, do amor entre os pais e filhos. E ele escreve na página 20, quando sentem que os filhos os compreendem, ainda que um pouco, os pais ficam tão felizes que chegam a dizer, já posso morrer a qualquer momento. É muito grande a alegria que os pais sentem por uma simples demonstração de gratidão aos filhos. Então, primeiramente, compreendam seus pais. Com certeza, pode ser que eles não tenham demonstrado isso, mas eles também gostariam de ter mais tempo com você e com o seu irmão. Se eles não desejassem vocês, eles não teriam permitido que vocês viessem a esse mundo. Pense nisso, né? Só de pensar nisso já é digno de gratidão e você já consegue enxergar o amor do papai e da mamãe. Com certeza, se eles trabalham o dia inteiro, o papai e a mamãe passam o dia inteiro fora de casa, é porque eles estão pensando em trazer o melhor para você e para o seu irmão. Ainda que sacrifiquem, vamos dizer dessa forma, o tempo de convivência com vocês. Então, enxergue, né, compreenda o amor do papai e da mamãe manifestado em forma de dedicação à vida profissional para trazer um conforto para a família. Isso é muito importante. Mas, talvez você pense, isso não é o suficiente. Então, tome a iniciativa de mudar a atmosfera do seu lar, sendo você a pessoa que externa em atos concretos esse amor. Manifeste concretamente esse amor. Se uma pessoa do lar se iluminar, passar a elogiar, a louvar, a ver as partes positivas do outro, mudar as atitudes, essa única pessoa, uma lâmpada que se acende, ilumina o quê? O ambiente todo. Então você nesse momento vai ser essa luz, tá? E lembre, essa gratidão que você vai exteriorizar ao papai e à mamãe é algo maravilhoso, é algo eterno, né? De valor eterno. E aí aqui, para finalizar, na página 21, o professor Seiichi Taniguchi escreve o seguinte: manifeste esse amor e essa gratidão que você sente pelos seus pais, mesmo que seja através de um pequenino ato. Então é preciso expressar o amor. Com certeza eles irão se alegrar muito com esse ato e não se esquecerão da sua gentileza até morrerem. Ou melhor, escreve o professor Seiichi, mesmo morrendo não se esquecerão. Eles se lembrarão sempre do seu ato de gentileza como lembrança do filho querido. E mesmo muitos anos mais tarde, irão se lembrar e se alegrar com o seu profundo amor, tá? Então veja, externe você, parta, né? De você, é importante partir de você essa gratidão ao papai e à mamãe, tá certo? Com certeza você vai iluminar o seu lar cada vez mais e todos passarão, seguindo o seu exemplo, a exteriorizar também o amor e vocês vão estreitar cada vez mais os laços familiares. Tudo bem? Muito obrigada, então. Nós encerramos assim a nossa participação da reunião virtual de hoje. Agradeço imensamente a Deus a oportunidade, a Associação dos Jovens, por estarmos aqui nessa noite abençoada estudando o ensinamento da Seiichi Onoye. Sejam todos cada vez mais felizes. Muito, muito, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Purificasse de nascer aqui.
A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!